Saiu o debate com Mamãe Falei lá no canal do Spectrum. E antes de comentar sobre a minha participação lá, eu só vou fazer um aviso rápido sobre uns vídeos que eu publiquei aqui no canal. Aí lá no final do vídeo eu faço uma reflexão bem rápida de que o liberalismo, antes de ser bom ou mal, bonito ou feio, ele não existe. E o aviso é o seguinte: eu tinha postado um vídeo onde eu falava que a humanidade só fetichiza aquilo que ela não controla, no sentido de que o ser humano atribui ao sobrenatural aquilo que ele não consegue explicar de forma natural e científica. Por exemplo, os gregos lá na Grécia Antiga acreditavam que os raios, as tempestades, eram uma manifestação da ira de Zeus, da vontade de Zeus. E Zeus ficava com raiva ou por algum motivo ele ia lá e fazia uma tempestade, fazia um raio. Só que aí quando existe um desenvolvimento científico e a humanidade percebe que um raio ele não é a manifestação de um deus, mas ele é uma descarga elétrica entre o solo e a nuvem, as pessoas deixam de atribuir ao sobrenatural, aos deuses, aos demônios, aos anjos, aquilo que elas compreendem de uma forma natural, aquilo que elas explicam de uma forma científica. Da mesma forma, quando uma pessoa tinha esquizofrenia na Idade Média, a sociedade achava que era uma possessão demoníaca, que existia um espírito maligno se manifestando no corpo daquela pessoa, e então a pessoa era abandonada nas ruas, a pessoa era condenada à morte, as pessoas abandonavam aquela pessoa para morrer de fome. E quando existe um desenvolvimento da ciência e a medicina, por exemplo, percebe que aquela pessoa não está possuída por um demônio, mas existe um transtorno mental, uma questão química no cérebro daquela pessoa, aí tu deixa de atribuir aos deuses, ao sobrenatural, ao diabo, ao demônio, aquilo que é visto como uma forma plenamente natural e científica. Inclusive tem aquela frase do Santi no Favela Vive 1, onde ele fala assombração até saber o que é assombração. Ou seja, a gente só julga como uma assombração na medida que a gente não compreende o que as sombras são. Então, na produção econômica, a lógica é mais ou menos a mesma. Enquanto a humanidade não exerce um controle consciente do processo produtivo, enquanto os seres humanos não conhecem de forma racional as leis da planificação econômica, ela tende a projetar numa força obscura, numa força mística, que é a mão invisível do mercado, como se o livre mercado fosse essa entidade misteriosa que vai desenvolver atividade econômica e vai garantir a melhoria para a sociedade. Quando, na verdade, essa questão de livre mercado, de liberdade econômica, ela só mostra uma certa ignorância das leis da economia. Então, da mesma forma que uma pessoa vai julgar aos deuses, ao sobrenatural, uma coisa que ela não conhece de forma científica, um liberal vai falar sobre livre mercado, sobre mão invisível do mercado, justamente porque ele não conhece as leis da planificação econômica. Mas enfim, eu postei esse vídeo e postei mais um outro vídeo falando sobre a dialética entre socialismo e liberalismo. Nesse segundo vídeo eu falei sobre como o liberalismo ele representou vários avanços civilizatórios, porque na época das monarquias absolutistas, o monarca podia confiscar os bens da população, podia mandar prender sem um julgamento, podia mandar a morte sem ter provas. Aí o liberalismo rompe com isso e garante o direito à propriedade privada, garante vários direitos individuais, e que o liberalismo é a negação do absolutismo, da mesma forma que o socialismo é a negação e a superação do liberalismo. Da mesma forma que os liberais fizeram uma revolução e construíram toda uma sociedade com base nos valores do liberalismo clássico, o socialismo é uma nova etapa da civilização que mantém as conquistas do liberalismo, só que amplia para toda a sociedade. O socialismo traz novas conquistas, só que dessa vez é não só com foco no indivíduo e na propriedade individual, mas um desenvolvimento em prol do bem-estar coletivo de toda a sociedade. Mas enfim, eu postei esses dois vídeos, eu acho que o vídeo ficou legal, só que a qualidade do vídeo ficou horrível. Ficaram com iluminação ruim, o áudio ficou ruim, ficou tudo horrível. Então é o seguinte, eu excluí os dois vídeos e eu acho que essa semana eu vou gravar e vou postar os dois de novo. Mas enfim, voltando ao tema do debate. Tem um pessoal me perguntando por que eu não participei dos outros debates, como por exemplo pena de morte, CLT e várias outras coisas. Eu até queria participar, e se tu ver o vídeo lá, tu vai ver que eu até tentei sentar na cadeira. Só que assim, aquilo lá virou uma loucura, parecia futebol de cadeia. Porque eram as pessoas se empurrando, era uma pessoa puxando a outra pra conseguir sentar, era todo mundo querendo sentar e discutir ao mesmo tempo. Teve até um louco lá que derrubou o outro, foi puxar o cara, deu uma cotovelada no maluco sem querer, o cara caiu no chão, foi uma loucura total. Só que assim, tem um negócio engraçado que é o seguinte, e mano, inclusive só agradecer o pessoal do Spectrum, porque tratou todo mundo super bem, garantiu o almoço, tratou o pessoal com educação, mano. E assim, eu tava morrendo de fome, porque eu saí de Porto Alegre 1h da manhã, peguei o voo às 4, aí cheguei, acho que era umas 6 horas em São Paulo, tava varado de fome, o episódio foi meio-dia, e nesse momento eu já tava varado de fome, então quando terminou, e eu vi que tinha um banquete lá, mano, eu pensei, meu Deus. Mas aí, o que é muito engraçado, mano, porque assim, o pessoal tava lá almoçando, tava se servindo, pegando prato e tal, aí eu passei pelo mamãe... Eu tive que abrir a janela ali porque acabou a bateria do negócio, mas enfim. Quando a gente tava almoçando lá, todas as vezes que eu vi o Mamãe Falei conversando com alguém, ele tava falando mal do Jones Manuel. Assim, ó, religiosamente.
todas as vezes que o Mamãe Falei abria a boca, era pra falar mal do Jones. Vocês podem confirmar com o Charlie Barkley, que tava lá conversando com o pessoal, o Mamãe Falei tava com algum incômodo muito profundo com o Jones. Alguma coisa aconteceu, não é possível. Não, aí ele dava uma garfada na comida, não, porque o Jones Manuel é um mau caráter, é um desonesto. O Elias Jabbour eu até aceito, tenho simpatia por ele, mas o Jones não dá. Aí tomava um gole de suco, não, porque o Jones Manuel é um mau caráter, é um desonesto. O Jones é um mentiroso, cara, o debate com ele, eu vou amassar ele, não sei o que. Assim, ó, o cara passou o almoço inteiro comendo, ele tava comendo na minha frente, assim, o Charlie tava do lado, tinha mais um pessoal. Mas o Mamãe Falei passou o almoço inteiro falando que o Jones era mentiroso, que era mau caráter, que era isso, que era aquilo. Eu não sei se é amor, eu não sei se é raiva, eu não sei se é porque o Jones apelidou ele de tarado de Kiev, alguma coisa aconteceu. Não sei, sabe aqueles desejos reprimidos, que tu deseja uma pessoa, tu é apaixonado, mas tu não pode, então tu reprime aquilo dentro de ti, aquilo fica te incomodando e tu tem que botar pra fora. Só que em vez de dizer, nossa, eu amo ele, eu idolatro ele, eu sou apaixonado, a pessoa fica assim, não, porque ele é mentiroso, ele é desonesto, ele é mau caráter. Mas assim, a reflexão que eu queria fazer sobre o liberalismo no geral é que assim, antes de ser bom ou mal, bonito ou feio, certo ou errado, o liberalismo como uma prática de política internacional, ele não existe. Esse papo de livre mercado, de livre fluxo de capitais, de câmbio livre, é uma doutrina fabricada pelos países centrais do capitalismo para manter a periferia do capitalismo, os países periféricos, na pobreza. Existe um livro muito foda que o nome é Chutando a Escada, onde o autor vai mostrar que esses países centrais do capitalismo, como Estados Unidos e Inglaterra, eles se industrializaram justamente por meio do protecionismo. Eles colocavam barreiras comerciais para a população só comprar o produto da indústria nacional e fomentavam, dando subsídios, fazendo financiamento para as indústrias se desenvolverem. Aí quando esses países se tornam uma potência industrial, eles começam a exportar essa doutrina do livre mercado. Tem que ter livre fluxo de capitais, livre trânsito de mercadorias, tem que ter um câmbio livre, tem que ter austeridade fiscal, tem que ter um banco central autônomo. Só que esse é um discurso fabricado para manter esses países da periferia nessa condição de países exportadores de matéria-prima. É uma forma de fazer com que o Brasil continue sempre exportando soja e milho e importando equipamentos agrícolas, importando tecnologia, importando telefone, importando carro elétrico. Então é uma relação desigual nessa divisão internacional do trabalho, justamente porque esses países centrais precisam de outros países que vão importar as mercadorias deles. Aí eles fabricam esse discurso mentiroso de todas essas liberdades do câmbio, liberdade de concorrência, liberdade de capitais. E o pior de tudo é que os liberais, eles acreditam que realmente a gente vai desenvolver o Brasil, a gente vai industrializar o Brasil por meio de livre concorrência. Vamos criar uma fábrica de carro brasileira e botar ela para competir de forma livre com a Toyota, com a Ford, com a Volkswagen. E inclusive eu recomendo esse livro aqui, ó, Como a China Escapou da Terapia de Choque. Mas enfim, mano, se tu curtiu o vídeo, já curte, comenta, compartilha no Facebook, no Orkut, no MSN. Aproveita e já me segue no Instagram, me segue no TikTok, se inscreve no canal, comenta para engajar e o bagulho é louco.